Olá, pessoal, e hoje nós vamos tratar de um tema extremamente atual, que é o uso de drone na agricultura. Assista esse vídeo que você vai aprender muito. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá, pessoal, como sempre, eu gostaria de iniciar agradecendo a todos aqueles que nos seguem aqui no canal Agroverdades, pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva e principalmente, clique no sininho para que você possa receber as notificações dos materiais que são postados ao longo da semana. Se você gostou desse vídeo, também dê um like para que a gente possa estar chegando a mais pessoas aí nas redes sociais. E, pessoal, hoje nós vamos ter o prazer aqui, a honra de receber o professor Ednei Leandro da Vitória, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, é bolsista de produtividade da Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo. O professor Ednei Vitória, ele é formado em engenharia agrícola, com mestrado e doutorado na área de engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. O professor Ednei, coordena o Laboratório de Tecnologia de Aplicação Agrícola e do Laboratório de Estudos Agroambientais na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de São Mateus. Mas o professor Ednei Vitória está aqui hoje para falar de um tema que é extremamente relevante, que é o uso de drones, na agricultura, uma vez que ele, desde 2018, ele conduz pesquisas aí básicas e avançadas na temática de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas por meio de aeronaves remotamente pilotadas, mais comumente conhecida como os drones. Professor Ednei, muitíssimo obrigado por aceitar o convite para a gente tratar desse tema. E antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria que o senhor rapidamente falasse um pouco do que vocês têm feito aí na universidade em relação às pesquisas aí com os drones. Professor Neumann, primeiramente queria agradecer o convite, via o nosso amigo comum, o Reginaldo. Muito bom estar aqui participando e parabéns pelo canal. Eu não conhecia o canal, passei a conhecer o canal. Já dei uma rolada ontem, no canal, para olhar um pouco mais do que você tem feito aí. Esse tipo de iniciativa é muito louvável. Espero que você continue e que os seguidores continuem crescendo e difundindo a agricultura, o agronegócio, a agricultura familiar, enfim, tudo que envolve a agricultura de maneira inteligente, e precisa. Falando realmente as verdades, colocando os pontos positivos, os pontos negativos e debatendo com especialistas. Isso é muito bom. Neumann, a gente trabalha aqui no Laboratório de Tecnologia de Aplicação já há um bom tempo, já são 20 anos trabalhando com tecnologia de aplicação, e o nosso foco aqui é sempre a pesquisa aplicada. Eu sempre falo com os meus orientados de iniciação científica, mestrado e doutorado, eu não quero pesquisa para engavetar, para deixar no armário, como a gente falava antigamente, Hoje a gente não põe mais em armário, hoje fica nas nuvens. Eu quero que realmente a gente leve essa pesquisa e que ela seja aplicada. Os drones começaram a aparecer, drones pulverizadores, começaram a aparecer no Brasil em 2017, 2018, e de imediato nós conhecemos um parceiro aqui no Espírito Santo, que trabalha conosco até hoje, que adquiriu um desses drones e veio a curiosidade de entender como é que essa aeronave funcionava para a pulverização. Então a gente conhecia as pulverizações terrestres e a aviação tripulada, que até hoje é bastante utilizada no Brasil. E a gente percebeu que tinha muita coisa ainda para ser resolvida, muita coisa para ser pesquisada, muitas questões a serem respondidas, e até hoje, 7, 8 anos depois, a gente percebe que ainda não conhecemos tudo sobre tecnologia de aplicação com drones. Evoluímos em termos de pesquisa, fizemos algumas descobertas, atestamos algumas outras experimentações, inclusive junto com alguns parceiros da Universidade Federal do Sul da China, que nós temos lá professores colaboradores, a gente faz trabalho junto, Inclusive esse ano eles estarão aqui no Brasil, ano que vem a gente vai estar na China.
para a gente fortalecer essa parceria. Mas ainda tem muita coisa, tá, Nilma, para fazer. Então, a gente tem feito pesquisas aqui, por exemplo, de deposição, cobertura, eficiência na aplicação, para saber se a gota realmente está chegando, se há escorrimento, se há deriva, quanto é essa deriva, a gente tem que quantificar essa deriva, qual a altura ideal de voo e mais. A gente faz ainda a análise complementar para saber a eficácia do produto aplicado. Então, a gente determina a eficiência da aplicação para saber se a gota está chegando no alvo. O que seria o alvo? A folha, o fruto, o solo, o caule, enfim, é o alvo biológico. Você vê se a gota chegou de forma eficiente e se essa eficiência foi suficiente para que o produto tenha uma ação eficaz. Então, a gente sempre retorna às nossas pesquisas com a deposição eficiente de gotas e a eficácia do produto aplicado. Então, nós temos trabalhos publicados com café, eficiência do controle de fungos no café, né, na planta de café, cercosporiose, mancha de foma, ferrugem. A gente tem trabalho com citros, temos trabalhos com mamão, na silvicultura, para dessecação, né, com herbicida em silvicultura. Banana, a gente está com um trabalho agora também na pulverização com banana, mamão eu já comentei, dessecação de pastagem, que a gente inclusive vai evoluir nessa questão da dessecação de pastagem, porque eu percebi aí nas viagens que eu fiz para o norte do Brasil, Pará, sul do Maranhão, Tocantins, que o que nós preconizamos aqui na região sudeste e o que a gente conseguiu descobertas em relação à altura de voo, aí é feito de uma maneira totalmente diferente. Eu tenho que descobrir se essa altura, além que se faz aí, ela tem uma boa deposição e quantificar essa deriva para ver se realmente é significativa. Então é isso, né? O que a gente faz aqui no nosso laboratório é fazer pesquisa aplicada e levar para a sociedade os resultados. Professor, não, realmente vocês estão fazendo uma pesquisa que é extremamente aplicada e necessária, né? Que eu acho que é o que é mais importante, é uma demanda de todas as partes, né? De saber essa ferramenta aí. E, professor, hoje, vocês têm assim, uma informação de que a gente tem uma parte, né, de aplicação utilizando tratores, depois tem a parte com avião, helicóptero. Hoje, a aplicação desses defensivos, utilizando o drone de uma maneira geral, isso representa o quê no Brasil? Que, pelo menos aqui na nossa região, eu estou aqui em Araguaína, que é norte do Tocantins, o uso dos drones de 3 anos para cá, a gente nem sabe dizer quanto que cresceu, porque se eu tinha 1, 2, 3 pessoas, hoje são várias empresas prestando esse tipo de serviço. Bom, boa pergunta, Nilma, mas vamos lá. Antes de responder, vamos contextualizar e você vai começar a perceber como é difícil responder, mas eu não vou fugir da resposta. Hoje, eu olhei hoje pela manhã, né, no site da ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, há registrados hoje, oficialmente na ANAC, 2.047 drones pulverizadores. 2.047 drones pulverizadores. Nilma, há uma estimativa feita por um colega, né, de uma consultoria, e a gente tem visto isso em campo, que a quantidade de drones pulverizadores no Brasil está entre 15 e 20 mil. Então, perceba, um pouco mais, um pouco menos de 10% nós conhecemos, estão cadastrados na ANAC, talvez estejam cadastrados no mapa, que são as regulamentações e legislações necessárias. Então, para responder essa pergunta, Nilma, veja como é difícil, porque eu não tenho controle de todos. Né? A gente não tem controle, infelizmente. Mas o uso de drones na agricultura está crescendo, como você falou aí, de maneira muito inteligente e pertinente, muito rapidamente, né? Uma curva exponencial. Mas ainda é difícil estimar a precisão do percentual da área agricultável coberta por essa tecnologia, por esses fatores que eu comentei com você. Algumas estimativas, elas indicam que já são utilizadas em milhares de hectares, especialmente as culturas de alto valor agregado, com frutas, né, e ainda vai aumentar mais ainda. No café, bastante. Cana-de-açúcar também tem se utilizado bastante. Né? No entanto, em outras culturas, como soja, milho, algodão, o uso ainda, não diria limitado, está sendo utilizado. Né?
porque ainda há de melhorar a capacidade de cobertura do drone, mas está sendo utilizado, talvez não sozinho, a tecnologia só o drone sozinho. O drone está sendo utilizado como uma ferramenta complementar às pulverizações terrestres, mas no futuro, com a mudança com as adequações tecnológicas, né, com os novos aeronaves que estão chegando, com a possibilidade de voar mais de um drone em um só controle, que a gente chama voo em enxame, talvez essa capacidade operacional aumente e a gente consiga fazer aplicação em grandes áreas. Quanto você fez a pergunta, quanto à substituição de aviões e helicópteros, né, a pergunta que sempre me fazem também, os drones não devem, pelo menos para o momento e para curto e médio espaço de tempo, não devem substituir completamente essas aeronaves. Os drones hoje são complementares, como eu disse agora há pouco, porque eles são mais eficazes, né, eficientes em áreas menores. Isso é interessante, né? Áreas de difícil acesso e às vezes que exigem uma aplicação mais localizada. No caso dos aviões e dos helicópteros, continuam sendo mais eficientes, né, para grandes áreas, a eficácia para grandes áreas, devido à capacidade de carga e velocidade de operação. Tá? Mas já posso adiantar para você, Nemo, e pelo pessoal que está nos ouvindo nesse momento, que já está no Brasil em fase de testes, tem uma aeronave remotamente pilotada, um drone, da Paica, em associação com a Embraer, uma outra empresa brasileira chamada ExmoBolt, já está um drone de asa fixa, ela não é um multirotor, como a gente vê por aí, o pessoal tem ideia do drone, só aqueles que tem várias hélices, onde asa fixa, né, com capacidades aí de 200, 300, 100, 200 e 300 litros de reservatório. E a velocidade é de 100 a 120 km por hora. Eles estão em teste numa fazenda em Goiás, né, esse teste homologado pela ANAC, e num curto, médio espaço de tempo a gente vai ter novidades em relação à capacidade operacional. Ainda não suficiente para substituir de maneira imediata aviões e helicópteros, mas trabalhos complementares pode ter certeza que o drone é muito eficiente nesse sentido, tá, Nil? Professor, eu tenho, você falou aí uma questão que me chamou muita atenção da forma como o pessoal tem usado aqui no Pará, Tocantins, Maranhão e tal, a altura de voo, e é uma coisa que tem me assustado, e é a questão de problemas com deriva. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco, né? Porque eu entendo o drone como uma das ferramentas mais importantes que surgiram nos últimos anos. Quando você fala em pequenas áreas, eu acredito que realmente seja um dos pontos mais interessantes. Dificilmente a pessoa vai usar avião, helicóptero em áreas menores, né, áreas com alguma dificuldade de topografia, mas me assusta que a gente já tem reclamações de deriva caindo em outras plantações, e eu ainda não vi, mas a gente sabe do risco que é de uma deriva cair sobre uma população humana, vamos assim dizer, uma vila, e uma ferramenta que é tão importante que o mau uso dela não possa vir a criar normas, leis que inviabilizem o seu uso, né? O que eu, por exemplo, se eu fosse um produtor rural e for utilizar drone, normalmente esses serviços são serviços terceirizados. Quais são os cuidados que eu deveria cobrar, né, desse prestador de serviço para que o meu serviço ficasse bom, mas o que eu acho mais importante é que eu não traga problema no meu vizinho e que não traga problema para áreas de proteção ambiental e etc. Neuba, mais uma excelente pergunta e é bom que vai ser bastante esclarecedora aqui. Eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível. Primeira coisa que o contratante tem que observar é exigir toda a documentação de regulamentação. Na ANAC, DSEA, Anatel, no Ministério da Agricultura,
no órgão de defesa agropecuária do Estado, se necessário, inclusive no município em que você está atuando. Porque quando você contrata alguém que está legal, ele está sendo monitorado. Qualquer problema que ocorra em relação à operação, ele tem a quem responder. Então, ele tem que ter um responsável no CREA. E quem está fora da lei, Neumann, não tem responsabilidade nenhuma. Inclusive, é até difícil você colocar responsabilidade quando acontece um evento como esse, como deriva. Então, essa é a primeira observação. Segunda observação, Neumann, qualquer aplicação de um defensivo agrícola, de um agrotóxico, fitossanitário, agroquímico, que chame como quiser, só não chame de veneno, ela é extremamente técnica. Ela é técnica. Não é jogar o veneno, como o pessoal fala de qualquer jeito aí vira veneno de fato. Ela é extremamente técnica. E quando a gente fala de aviação aérea, especificamente a não tripulada, ela ainda, ela é ainda mais técnica. Por quê? Alguns requisitos básicos de voo, de checklist, pré-voo, durante o voo e após o voo, devem ser observadas. As mais importantes: quais são os fatores que afetam a qualidade da deposição? Condições meteorológicas. Então, eu posso aplicar em qualquer condição meteorológica? Não. A gente sugere velocidade do vento entre 3 e 10 km por hora. Às vezes consegue aplicar um pouco mais com as rajadas de vento até 15. Temperatura não superior a 30 graus Celsius. Observe que herbicida, às vezes, a temperatura tem que ser menor que isso por causa da sua volatilidade. E temperatura, umidade relativa acima de 50%. Então, essa é a primeira. Segundo, a pessoa que vai aplicar, ela tem que entender a ação do produto. É um produto sistêmico, é um produto de contato? Qual o tamanho de gota que eu tenho que configurar no drone, que eu consigo fazer isso? Qual a configuração de tamanho de gota que eu tenho que configurar no drone para que eu tenha uma boa deposição, minimize risco de deriva e escorrimento, associado às condições meteorológicas? Terceiro ponto, Neumann, qualificação. Qualificação. Hoje, a portaria 298 de 2021 do MAPA, que é a única portaria que nós temos hoje muito bem feita, que fala sobre a utilização de drones na agricultura, drones pulverizadores para aplicação de agrotóxicos, adjuvantes, inoculantes, sementes e outros, ela é muito boa. E ela exige um curso, que é o CAAR, o CAAR, Curso de Aplicador Agrícola Remoto. Ele é obrigatório, certo? Mas é um curso que certifica, Neumann. Ele não é um curso que qualifica. O que falta hoje é qualificação. Então você me perguntou, Ednei, o que eu deveria cobrar? Qualificação. Eu explico por quê. Para você pilotar um drone ou ser responsável no momento, ter um CAAR, no momento da aplicação, a única exigência que tem hoje na portaria é que você tenha mais de 18 anos e, obviamente, seja alfabetizado. Né? Isso é problema? É problema, Nilson. Isso é um problema. E eu vou dizer por quê. Eu já ministrei aula como tutor do DICAAR por mais de 50 turmas. Eu formei aí por baixo, junto com outros colegas, pelo menos os 800 mil aplicadores de área agrícola remota. Já dei aula, por exemplo, para educador físico recém-formado. Esse é problema? Nenhum. Só que esse rapaz nunca tinha pisado o pé na roça, como a gente fala. Ele não sabe o que é uma soja, não sabe o que é um café, não sabe o que é herbicida. E ele estava habilitado, ele fez o curso habilitado. A única coisa que ele sabia é voar com drone. Neumann, voar com drone não é o problema. Se a pessoa sabe o que é direita, esquerda, sobe, desce, gira direita, gira esquerda, com 30, 40 minutos ela voa com drone. Essa não é a questão, voar com drone não é o problema. São as tomadas de decisão corretas, baseadas em tecnologia de aplicação, para escolha do tamanho de gota, da taxa de aplicação, o momento correto da aplicação. Será que eu posso aplicar um herbicida à noite? Pergunta ao pessoal. A gente sabe que herbicida à noite pode ser um problema, porque ele depende muitas vezes da radiação solar para ter uma boa eficácia. E tem muita gente que aplica. Aí vem os problemas, você citou, de deriva, seríssimos. Eu tenho sérios problemas de deriva aqui. Semana passada, mesmo, dia 27, eu tenho reunião com o Ministério Público do Espírito Santo para responder algumas coisas e dúvidas que eles têm a respeito de deriva, que tem ocorrido aqui. Inclusive com empresas grandes, que prestam serviço para outras empresas maiores ainda. Né? Porque não são respeitados os conceitos mínimos de tecnologia de aplicação e a deriva ocorre.
A deriva, ela vai ocorrer sempre, tá, Nilma? Independente se é costal, se é tratorizado, se é avião, se é drone. Qual o nosso papel? Minimizar os riscos. E quando eu falo minimizar, a gente consegue deriva com drone em menos de 20 metros. Eu diria 10 metros. Mas a gente tem percebido deriva de drone aí a 400, 500, 1 quilômetro. Aí vem uma problemática, não é problema, na verdade é algo que a gente tem que investigar, que é o que acontece na região de vocês, né? Tocantins, Pará, Maranhão, principalmente em áreas de dessecação de pastagem, em que vocês têm muito palhiços, né, que vocês chamam aí, os coqueiros ou a vegetação, você tem que voar 12, 15 metros de altura. Aí você me perguntar, professor Ginei, a gota chega no alvo? Ela desseca lá embaixo? Sim, a gota chega. Ela chega lá embaixo. Ela penetra toda ali, gotas finas e médias, ela penetra aqueles obstáculos e chega no alvo lá embaixo e desseca. Só que ao mesmo tempo que ela se deposita, ela também deriva. E qual o problema hoje? Porque, o que pode acontecer? Onde eu tenho observado deriva aí, é deriva dentro da própria área, tá, Nilma? Nós chamamos de endoderiva. A deriva é dele mesmo, ele está pulverizando 2.000 hectares. Então ele vai derivar do próprio pasto dele. Mas se um dia ele for fazer essa aplicação de 10, 12, 15 metros do lado de uma cultura de soja, já era cultura de soja. Ainda mais os produtos que nós aplicamos para herbicidas, dessecação de pastagem, são extremamente voláteis, né? E o grau de capacidade de fitotoxidez deles também são altos. Então é isso. Resumindo ao início da pergunta, qualificação, regulamentação, está regularizado? Está qualificado? Ele sabe dizer o mínimo o que são os conceitos básicos de tecnologia de aplicação? Né? Para você, inclusive, hoje, olha outra coisa, hoje pela portaria 298, você, Nilma, como meu contratante, você não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade de quem aplica. Esse ano, até no dia 26, encerrou-se uma consulta pública para a gente alterar essa portaria e adequar. Aí sim, o contratante, o piloto, o operador, o aplicador, todo mundo vai ter os seus direitos e as suas obrigações bem estabelecidas. Professor, eu acho extremamente interessante, né, e é importante que a gente diga isso aqui para os seguidores do canal, né, que é uma opinião minha que cobrar que essas exigências sejam atendidas na verdade, lutar pelo drone. Quem estiver exigindo isso do seu contratado está fazendo uma campanha a favor do drone, porque esses problemas oriundos aí de deriva, né, eles são problemas que podem trazer no futuro, na minha opinião, eu sou leigo no assunto, eu sou apenas um observador, mas um endurecimento das regras que possam, porventura, quase que inviabilizar. E a importância que eu vejo do uso do drone, né, principalmente no que diz respeito, tá, a essa questão de você ter uma segurança, você envolver. Eu fiz um vídeo para crianças, né, e mostrando o que era a agricultura, e uma das coisas que eu falei foi, não, a gente está aplicando com drone, as pessoas podem ficar à distância e tal. É uma pegada muito boa de você tirar, teoricamente, você retira o ser humano dali de junto daquele ambiente onde você está aplicando, porque você pode ficar mais à distância. Ao mesmo tempo que, se você não tomar esses cuidados, né, e submeter as pessoas à deriva, você pode estar fazendo uma coisa ao contrário. Você pode estar potencializando, né, os riscos aí para a população. Mas, professor, eu queria entrar dentro dessa parte que o senhor falou de formação, que é muito importante, né? O que tem hoje de formação de pessoas, vamos, entre aspas, para operar esses drones, e se já tem alguma coisa casada dentro dessa demanda que o senhor falou. Olha,
o cara tem uma formação para operar drone, mas ele tem uma formação mínima da questão agrícola, da agricultura, de planta, de fisiologia de plantas, das questões ambientais, das questões climáticas. Já tem alguma coisa nesse sentido? E se tiver, se você tiver alguma, a gente pode colocar, inclusive, link, contato aqui, se vocês já estiverem oferecendo esses cursos, a gente pode até estar divulgando aqui no canal para vocês. Tá. Ô, Neumo, olha só, em relação à formação dos aplicadores aéreos remotos, deixa eu primeiro definir algo que o pessoal confunde muito. Nós temos, como eu citei há pouco, a Portaria 298 de 2021, de 22 de setembro de 2021 do Ministério da Agricultura, que estabelece as regras de utilização de aeronaves remotamente pilotadas na aplicação de agrotóxico, inoculante, adjuvante e afins. Lá tem 3 definições, 3 entes que o pessoal confunde muito. E ela vai embasar a minha resposta aqui também, ela vai se fazer parte. Esses entes são o operador, o aplicador e o piloto. São 3 indivíduos diferentes, quer dizer, eles podem ser inclusive o mesmo indivíduo, mas têm funções diferentes. Quem é o operador? O operador é o CPF, o CNPJ que detém a aeronave e registrou na ANAC, que tem todos os registros. Ele não precisa nem saber pilotar drone, não precisa saber preparar carro, não precisa entender nada de agrotóxicos, defensivos agrícolas, fertilizantes. Ele tem a empresa, então o operador é a empresa. Para ele operar, ele precisa de ter um piloto, né? Este piloto, ele não precisa ter qualificação nenhuma. Hoje a portaria não determina que ele tenha qualificação nenhuma. Nem curso de aplicador, nem curso técnico, ele não precisa não conhecer nada de tecnologia de aplicação. O que ele precisa, Neumann, é pilotar. Então, se você encontrar aí um indivíduo que sabe pilotar bem um drone, a função dele é pilotar. Pronto. E só que durante a aplicação, além do piloto, tem que ter um outro indivíduo que tem o curso de aplicador aeroagrícola remoto, que é o CAAR. Tá? Esse indivíduo que eu citei agora há pouco, ele tem que ter no mínimo 18 anos. E ser alfabetizado. É a única exigência. Qual é a função do aplicador? Preparar a cauda, dosar, trocar a bateria, fazer a manutenção da aeronave no momento da aplicação, fazer a vigilância dos momentos de sobe e desce para saber se a aeronave está tudo correto. Ele que coloca a mão na massa. O piloto só pilota. O CAR tem que, inclusive, o aplicador ele tem que estar paramentado com os equipamentos de proteção individual. O piloto não. Aí o que acontece? Obviamente que o aplicador pode ser o piloto e o piloto pode ser o aplicador. Uma pessoa só pode fazer isso tudo. Só que o rendimento vai cair. Então a primeira observação é essa, a diferença entre o operador, piloto e o aplicador. A formação dos operadores, que são o que eu falei de aplicadores, de drones agrícolas no Brasil, ela tem avançado. A gente não pode dizer que é o contrário, que ela tem avançado. Porque tem cursos especializados oferecidos por instituições públicas e privadas, autorizadas e registradas pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA. Né? Então, o MAPA exige, como eu falei da portaria 298, esse curso de aplicador aeroagrícola remoto que é o CAA. Né? Eles têm que ser capacitados, os cursos são homologados. Quem tem dúvida, vai fazer o CAA. Tem vários cursos homologados, escolas homologadas no Ministério da Agricultura. Você entra lá no site do MAPA, tem lá escolas homologadas, né? Instituições de ensino homologados. Esses cursos, Neumann, eles abrangem desde de regulamentação, passando por estudo de plantas, doenças, tecnologia de aplicação, teoria de gota, manejo, planejamento operacional. É um curso de no menos 24 horas que é oferecido de forma online ou semipresencial ou presencial. Aí vai depender da instituição de ensino. No entanto, há alguns desafios de padronização e acesso a essa informação em algumas regiões do Brasil. Por quê? As escolas, que são as entidades de ensino que são autorizadas pelo MAPA e homologadas pelo MAPA, elas têm, no próprio portaria, tem lá o roteiro, tem uma ementa que deve ser seguida. Só que dependendo do profissional, e você entende bem disso, Neumann, se de 10 tópicos tem um que você consegue falar sobre os 10 tópicos da sua aula.
Só que tem um que foi motivo da sua dissertação de mestrado e doutorado. O que naturalmente você vai fazer, Neumann? Você vai puxar a sardinha para o seu lado e, obviamente, você vai falar com aquela, né, empolgação toda, porque é o tempo. Não vai deixar de falar os outros, né? Então, mas vai focar mais nessa parte que é só de formação. Então, a grande dificuldade hoje é justamente uniformizar esses assuntos. Eu acho que com a mudança de lei, isso vai ficar um pouco mais sério. Porque hoje, o Ministério da Agricultura é responsável apenas depois do curso feito, né? Tem que ter toda a documentação, aulas gravadas, assinatura, presença, tudo bonitinho, muito bem controlado pelo MAPA. Hoje o MAPA apenas emite o certificado. Se tiver tudo ok, o MAPA emite o certificado. Quem aplica, tem que ser feita uma prova ao final, tá, Neumann? Quem aplica essa prova e quem elabora as questões é a própria entidade de ensino. Gente, em relação à procura de cursos homologados, se vocês entrarem no site no Ministério da Agricultura, né, digita lá no Google MAPA, Ministério da Agricultura, Aviação Agrícola, vai aparecer um link só da aviação agrícola. Lá tem as entidades de ensino cadastradas que oferecem o curso de aplicador agrícola remoto, o CAA. Como qualquer instituição, né, você sabe muito bem disso, qualquer entidade de ensino, existem as boas escolas, existem as escolas medianas e existem as escolas ruins. Aí quem vai decidir em relação ao custo-benefício, todas vão certificar. Umas vão certificar e procurar qualificar. O que é isso? Além de oferecer o CAA online, ele oferece cursos práticos. Tem escola que faz isso. Outras oferecem curso simplesmente gravado, que é possível também, tá, Neumann? A escola grava o curso, fica na plataforma, você compra o acesso e acabou. Então, assim, a qualidade, quem vai definir, quem vai fazer o curso. Aí tem uma questão importante, você bateu nessa tecla na pergunta, cabe ao contratante verificar como esse indivíduo foi certificado e qualificado para fazer a operação. Certo? Professor Dinei, eu gosto de chamar, acho que o senhor falou aqui muito bem, a gente como professor e de instituição de ensino, não é nossa função fiscalizar, mas é a nossa função educar, né? E eu acho que isso que o senhor falou é muito importante, porque no final, se as coisas são mal feitas, elas rodam, mas ela vai cair sempre no colo do produtor. Porque no final, quem vai entregar produto para o consumidor, para a sociedade, é ele. E se porventura acontecer qualquer coisa errada nesse processo, mesmo que na hora que não conseguir, vamos dizer assim, a empresa não tem qualificação, o drone não está registrado e etc., na hora que vai tirando os possíveis responsáveis, e era obrigação dele, né, cobrar essa responsabilidade, e ele não cobrou, legalmente ele passa a assumir as responsabilidades dos outros, mas que ele não cobrou. Né? Então, assim, eu acho que é um aspecto extremamente importante que o senhor está alertando, de buscar essa qualidade. A gente começa a ver empresas de porte, assim, não é nem de porte maior, porque isso aí não garante, a gente não pode colocar idoneidade em função de tamanho de empresa, mas de empresas que são conhecidas na região, que começam a atuar nessa área, e eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque são pessoas que têm uma história, que não vão embarcar em aventuras. Ao mesmo tempo que, se você pega um indivíduo que você não sabe nem de onde vem, com um drone em cima de uma caminhonete, né, o risco que você corre, eu acho que passa a ser maior. Então, assim, é muito importante que a gente alerte o produtor que, no final, se não pegar ninguém, ele é o único que está ali, ele é o único fixo, né? Que tem uma propriedade, que tem endereço, que tem um CAR, que tem vizinho, que responde pelas reservas, área de reserva, as APPs, área de preservação permanente, né? Então, uma série de aspectos, né? Professor, uma coisa que, assim, de uma maneira
mais geral, né, nós já falamos aqui de formação, já falamos de legislação para garantir aí para tentar garantir aí essa segurança desse uso, mas hoje, na sua experiência, quando o senhor pensa o momento antes do drone e depois do drone, a quem que essa tecnologia, né, favoreceu, ou seja, quais foram as vantagens que a utilização de drones trouxe para a agropecuária de uma maneira geral, vou incluindo pastagens aqui no meio, e quais as desvantagens ou risco que a gente pode ter utilizando essa técnica. O Neumann, eu vou colocar aqui duas situações, e você vai entender perfeitamente onde eu quero chegar. Nós fizemos uma experimentação na safra 2022, 23, 23, 24, numa área de café Conilon, café arábica, perdão, na região serrana do Espírito Santo. Esse café é plantado sem qualquer tipo de exagero a 60 graus, inclinado a 60 graus. Aí você me pergunta, Ednei, como eram feitos os tratos culturais a 60 graus? Como é que são feitos muitos até hoje? Bomba costal. Então fica o indivíduo ali se equilibrando para fazer os tratos culturais, os manejos, seja aplicação de fertilizante foliar, seja aplicação de biológico, seja aplicação de químico, ele ficava se equilibrando a 60 graus, ou você tinha que lançar a mão de um pulverizador, ou seja, ter carreadores nivelados, né? Lançar a mão de um pulverizador tipo canhão pneumático, que joga por cima um desperdício muito grande, ineficiência muito grande. Eu defendo uma tese, e sou muito criticado algumas vezes por conta disso, porque se eu pegar o pé da letra, ela realmente não se confirma, mas veja, eu afirmo que nós estamos a caminho de uma pulverização sustentável com drone. Bom, peraí, eu estou aplicando um produto tóxico, você está me falando, pode ser tóxico, não posso aplicar biofertilizante que não é tóxico. Mas se eu estiver aplicando um produto agrotóxico, você está me dizendo que a aplicação é sustentável, eu estou me referindo à operação. Quais são os 3 pilares da sustentabilidade? Né? A sustentabilidade da operação ambiental, social e econômica. Esse indivíduo que fazia pulverização a 60 graus exposto de maneira demasiada à aplicação que ele estava fazendo, ele não mais está aplicando lá. Quem faz isso agora é o drone. Gine, ele perdeu o emprego? De forma nenhuma. O que mais falta hoje na zona rural, no agronegócio, é mão de obra. Esse indivíduo deixou de botar o pulverizador costal, agora está lá embaixo no terreiro, pilando café, fazendo algumas coisas que deveria estar outras, e o drone está voando. Questão ambiental. Para quem não conhece, depois pesquisem aí no Google, pulverização hidropneumática, que nós chamamos de canhão, que joga por cima um jato de ar por cima com defensivo agrícola. Isso causa uma deriva enorme, escorrimento. Para o meio ambiente, isso é prejudicial. Deriva grande. A gente diminui o impacto ambiental com o drone. Mais um. Nesse experimento, Neumann, o trator que nós utilizamos para fazer o comparativo aplicou 400 litros por hectare de cauda. E o drone aplicou 10 litros. Significa que eu tenho uma economia de água por hectare de até 40 vezes menos água. 40 vezes menos. Então você imagina, de 400 para 10 litros, olha a quantidade de água que economiza por hectare. Do ponto de vista econômico, hoje o custo horário do drone, a depender da situação, ele pode variar. O pessoal me pergunta qual é o custo horário da aplicação. Depende, porque uma área plana, bonitinha, sem obstáculo, você vai cobrar um valor. Uma área de morro com obstáculo é outro valor. Mesmo assim, o custo horário, em termos de economia, custo-benefício ambiental e social é muito grande. Tá? Então, dá por aí, você consegue perceber já as primeiras vantagens que eu vou comentar aqui. Então, tem vantagens e ainda tem desvantagens. E alguma dessas que eu vou colocar como desvantagem, Neumann, são desvantagens, assim, subjetivas, que podem ser melhoradas com o manejo e com o tempo. Tá? Então, quais são as vantagens? Primeiro, a precisão. Aplicações mais localizadas, aplicações mais uniformes, reduz desperdício de insumos. Por que aplicações mais uniformes?
Porque eu consigo. Aí vem aquela questão, desde que eu entenda sobre tecnologia de aplicação, o mínimo possível, preparo de cauda, escolha de tamanho de gota, escolha de taxa de aplicação, faixa de aplicação, altura de voo, condição meteorológica que eu já citei, você vai ter realmente uma distribuição uniforme e econômica. Segundo, que nós comentamos no exemplo aqui, redução de riscos. Eu não tenho mais a exposição direta de operadores defensivos agrícolas, só no momento do preparo da cauda. E subentende-se que esse indivíduo que está preparando a cauda, ele está paramentado com os equipamentos de proteção individual. Terceiro, acesso facilitado. Vamos chamar de acesso facilitado. Porque os veículos aéreos não tripulados, aeronaves remotamente pilotadas, popularmente drones, eles operam em áreas de difícil acesso para máquinas terrestres, para avião, para helicóptero. A gente falou isso lá no primeiro comentário que você fez. E o quarto, que a gente coloca menor impacto ambiental. Reduz compactação do solo, menor deriva em condições controladas, menor deriva. Em culturas rasteiras, né, em que há necessidade de você passar ali o autopropelido ou o trator no meio da cultura, que você tem um amassamento, por exemplo, soja. Você tem que se faz o terrestre, você amassa a parte da soja. Né? Estimos aí de 3 a 6% de amassamento de soja. E você não pode aplicar. Imagina, Neumann, a minha cultura está lá precisando de aplicação de um fungicida, por exemplo. Só que choveu pra caramba essa madrugada. Como é que eu vou entrar com a máquina terrestre? O alvo, que é a folha, está sequinha. Mas se eu botar ali minha máquina, eu vou perder rendimento se eu não parar essa máquina no meio lá da cultura por causa do atoleiro. O drone eu consigo aplicar. Então, essas são as vantagens, são inquestionáveis, né? E, de fato, a gente consegue enxergar na prática. Hoje, o que eu chamaria de desvantagens, né, que eu acredito serão corrigidas? Primeiro, a autonomia limitada de bateria. Né? O tempo de voo restrito, exige recarga frequente, varia aí de 6, 7 até 10 minutos no máximo por bateria, que já foi resolvido, foi minimizado o impacto de 3, 4 anos atrás, porque com 3 baterias, uma está voando, uma está carregando e outra está à espera para carregar. O tempo de carregamento de baterias é praticamente o tempo de voo de uma. Então, enquanto o drone está voltando para substituir a bateria, já tem uma que está carregada. Aí você tem que levar lá para o local, tem que ter lá um gerador, né, para fazer carregamento de bateria. Outra desvantagem, mas assim, já vou dar uma luz muito interessante em relação a essa desvantagem, que talvez ela desapareça. Capacidade de carga. O volume do produto é limitado hoje, né, o que pode tornar inviável em grandes áreas. Só que eu dei exemplo do equipamento da Paica, né, 100, 200 até 300 litros, dependendo do modelo. Uma das grandes empresas que produzem drones no Brasil, são duas, já lançaram na China equipamentos com maior capacidade de carga, a gente chama de payload, que é o peso de decolagem. Né? Hoje, a maior que nós temos no mercado opera entre 50 e 60 litros. Né? As que vão chegar no mercado brasileiro vão operar de 70 e 100 litros, com os mesmos multirotores, né? 4, 5, 6 rotores, dependendo da aeronave. Geralmente são 4. Então, essa questão da desvantagem que eu citei aqui de capacidade de carga, hoje é uma desvantagem, né? Mas que é algo que vai ser corrigido com o tempo. Outra desvantagem, que eu ainda considero desvantagem, mas se a gente fizer um custo-benefício, a gente vai ver que talvez valha a pena. É o custo inicial, que é o alto investimento em equipamento de qualidade em treinamento. A certificação, para mim, é o mínimo. Treinamento. Uma aeronave, hoje, uma aeronave de capacidade, a maior capacidade, tem em torno de 200, 240 mil reais. Só que não é só a aeronave, meu. Você, junto com essa aeronave, você tem que transportá-la. Então, você precisa de um veículo de transporte. Você tem que adaptar a estrutura. Você tem que ter um gerador, por causa das baterias. Você tem que ter um misturador. A vida útil da bateria é 1.000 a 1.500 ciclos, ou seja, recargas da bateria. Uma bateria, quando acaba, do modelo aí, o maior modelo que nós temos no mercado hoje, a bateria custa em torno de 25 mil reais. Então, assim,
Você tem que ter um capital de giro, porque se uma aeronave cai, bateria acaba, alguma coisa, você tem que ter um capital de giro. Então, hoje, né, o custo inicial e o custo de manutenção, ele ainda é alto. Mas a tendência é que isso melhore. E a outra que é, perdão, a desvantagem, que está relacionada à dependência das condições meteorológicas, né? Vento forte, chuva, mas isso é para qualquer outro tipo de tecnologia de aplicação. Professor, eu acho assim que essa conversa ela é muito elucidativa, né? E eu acho que vai despertar muita atenção das pessoas, né? Para entender um pouquinho o que é o uso do drone. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, mais de leigo mesmo, né? Além dessas utilizações aí, principalmente para pulverização, o que mais está sendo pensado na agricultura com utilização do drone hoje? Perfeito. Olha só, vamos sair um pouquinho então da pulverização. Hoje nós temos aeronaves, drones, que fazem monitoramento de culturas. O que é monitoramento? A gente hoje tem câmeras extremamente técnicas, com altíssima precisão, que tem leituras em que você consegue fazer identificação de deficiências, por exemplo, nutricionais de uma planta. Você faz um mapeamento. Você consegue com precisão, câmeras hiperespectrais, multiespectrais, que você consegue identificar deficiências nutricionais, praga e doenças. Na verdade, você não consegue identificar a praga, qual é a praga, né? Aí precisa da leitura de um especialista. Mas você tira uma fotos aéreas e mostra, através de diferença de cores, né? E de intensidades, de que há uma mancha que pode ser um problema. Aí vai o agrônomo identificar o que é aquilo ali. Olha a vantagem, né? Eu posso fazer depois uma aplicação localizada e não uma aplicação mais em área total. Essa é uma aplicação. A gente fala muito em drone para aplicação de agroquímicos, fertilizantes, né? Mas tem uma aplicação que, no meu ponto de vista, é isso que a gente vai trabalhar no laboratório a partir do segundo semestre desse ano, a tecnologia de aplicação de bioinsumos. Mas peraí, Ginei, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. Uma coisa é você aplicar um produto químico, outra coisa é você aplicar um produto, por exemplo, que tem ali micro-organismos. Então tem que ter uma tecnologia diferente. Será que é o mesmo tamanho de gota? Será que eu posso aplicar nas mesmas condições meteorológicas? Será que a deposição é a mesma? Então, olha só, essa vai ser mais uma aplicação nobre dos drones. Outra, semeadura. Muito utilizado para semeadura e renovação de pastagem. Com altíssima eficiência. Como é que era feito antigamente? Antigamente ainda é feito, né? Ou ao lance manual ou ao lance tratorizado. Muitas vezes uniforme. Com o drone eu consigo ter uma capacidade operacional excelente. E outra é deposição de inimigos naturais encapsulados. Aí não seria um drone, como a gente enxerga o drone de pulverização, seria um drone que nós chamamos de um drone de entretenimento, perdão, adaptado. Ali com cápsulas, que eu consigo dispersar cápsulas em pontos localizados para controle, por exemplo, inimigos naturais, para controle de formiga, para controle de alguma lagarta. Então, assim, a tecnologia de aplicação de insumos agrícolas com drone, ela ainda tem muito o que expandir, tá, Nilma? Muito o que expandir. A gente tem assim, um mercado e a possibilidade de transformar realmente a nossa agricultura, que é tão importante no Brasil, uma agricultura cada vez mais sustentável e tecnificada. Mais importante, com acesso ao pequeno e médio proprietário. Professor, eu queria, né, agradecer aqui a sua participação. Eu acho que hoje nós fizemos até um vídeo mais longo, porque o tema ele pede mais, né, esse aprofundamento aí nas discussões. Queria agradecer imensamente você cedeu o seu tempo aí, agradecer ao doutor Reginaldo, né, da Sumitomo, que fez esse contato, nos colocou em contato para a gente
está tratando desse tema. Então, gostaria de agradecer, né? Mas antes de fazer o encerramento, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você possa deixar uma mensagem aí para os nossos seguidores, para os produtores, donos, proprietários aí de drone, as pessoas que estão envolvidas nesse processo de uma maneira geral. Ô Neumann, eu que agradeço imensamente ao convite direto, pela confiança, né? O Reginaldo da Sumitomo, parceiro. Inclusive, eu já vou falar para você em primeira mão, a gente está programando junto com a Sumitomo, a gente tem uma área experimental aqui na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Espírito Santo, em que a gente vai fazer teste com deriva. A gente já tem, na verdade, já tem um aluno do mestrado que está fazendo isso, só que a Sumitomo, por meio do Reginaldo, vai nos ajudar numa área experimental aqui, com produtos e até mesmo com a alocação de uma aeronave. Né? Mais uma vez, parabenizo você pelo canal, né? Passei a conhecer, passei a admirar, passei a gostar. E um alerta que eu vou deixar por último aqui, alerta mesmo, né? A gente falou isso durante a nossa conversa. Na contratação de serviços terceirizados, observe as questões que nós comentamos aqui. Regulamentação, qualificação, né? Para além da certificação, a qualificação, né? Porque uma preocupação que eu já foi maior, tá, Neumann, e é uma preocupação que eu penso que você tem, é que a tecnologia seja queimada. Hoje a tecnologia não vai ser queimada, não. Hoje a gente consegue se reinventar e conseguir resolver problemas, trazendo informações técnicas, pesquisa, extensão, a gente consegue fazer isso. Só que está no momento em que nós precisamos, e o Ministério da Agricultura percebeu isso, dar uma freada, né, no avanço desordenado da tecnologia. A gente espera que isso realmente aconteça a partir desse ano. Professor, muitíssimo obrigado aí de novo. E, como sempre, né, para encerrar o programa, esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.